Muito bem, o Por Dentro do Esporte entrevista desta semana vai falar de voleibol. Nós tivemos aí alguns anúncios importantes, como a renovação do técnico Anderson Rodrigues e também a contratação de um profissional extremamente vitorioso, gabaritado no voleibol feminino, que é o professor Sérgio Negrão, por muito tempo treinador, vencedor, foi campeão mundial pelo então Leites Nestlé, depois tricampeão da Superliga. Mais recentemente o Sérgio estava no Pinheiros e deixou o clube da capital agora para um novo desafio. Queria que o senhor falasse para a gente começar esse bate-papo, como é que o senhor está encarando, lidando um novo desafio como supervisor, e eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho, não vai ficar restrito apenas ao alto rendimento, à equipe principal, mas vai ser do projeto como um todo, né? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Realmente é um privilégio poder integrar a um projeto tão grandioso e também vitorioso como é o de Bauru, SESI Bauru. Fiquei muito honrado com o convite do Reinaldo e a função, essa parceria existe dois lados, um do SESI e o outro do lado da associação. O supervisor do lado do SESI, ele se torna fundamental, visto que o SESI ele tem um processo administrativo próprio, ele tem uma dinâmica e uma rotina de gastos que demandam um profissional que seja da estrutura deles. Ao passo que, da parte da Associação Vôlei Bauru, eu também vou fazer os projetos incentivados. Isso já estamos fazendo, que para o próximo ano eles serão incrementados. Então, o Reinaldo me deu essa incumbência e nós já estamos fazendo, escrevendo isso a quatro mãos, juntamente com o SESI, mas o proponente é a Associação Vôlei Bauru. De modo que nós vamos olhar para todo o projeto como um todo, não só o time principal, como dar uma ênfase maior também às categorias de base. Então, essa vai ser a minha função. Eu vou ser o supervisor do adulto por parte da associação e também vamos chamar de coordenador dos projetos incentivados. É muito legal isso que você está dizendo, e vem de encontro até a última entrevista do Reinaldo. Ele nos concedeu uma entrevista lá na rádio e disse que o objetivo do Vôlei Bauru, nessa parceria com o SESI, é, ano por ano, inserir cada vez mais as meninas da base na equipe principal. Mas isso transcende, e até eu queria que você falasse um pouco, como é que vai ficar também, você vai participar também da coordenação do projeto social, porque existe um projeto social em que se pretende ter uma grande quantidade aí de não só meninas, meninos na prática do voleibol, e evidentemente que o projeto social ele visa a cidadania, mas você também vai poder extrair diamantes brutos, alguns talentos que, quem sabe, no futuro, tendo aí a equipe principal como espelho, possam se tornar grandes jogadoras ou jogadores de voleibol, né, Sérgio? Perfeito. Essa visão do investimento na categoria de base realmente é uma preocupação do Reinaldo. Todas as reuniões ele toca nesse assunto, ele é um visionário nesse ponto e acredita e vai de encontro com o que eu acho também, que todo recurso aplicado na categoria de base não é gasto, é investimento. Então, investir na criança, no adolescente, sem sombra de dúvida, a gente tem a grande oportunidade de tornar não só um atleta, como um cidadão melhor. Sobre o projeto social, eu confesso que eu ainda não tive conhecimento profundo sobre ele, porque por causa dessa pandemia eu ainda estou em São Paulo, pretendo ir para Bauru já semana que vem, mas se as autoridades sanitárias permitirem, né, se a fase regredir, enfim, se tiver condições,
Na verdade, os treinamentos estão suspensos, a gente está procurando vários protocolos para voltar às atividades. Enfim, porque o projeto social ele demanda um pouco mais de atenção, ou seja, uma visita in loco. Toda a parte teórica eu já tenho acesso, mas eu quero ver funcionando, para que a gente possa dar uma orientação melhor, sugerir algumas modificações, enfim. Porque o projeto social, no que eu entendo, ele é um projeto inclusivo. Então, o menino, o garoto baixinho, gordinho, a menina também descoordenada, todos têm acesso ao projeto. Ele não pode ser excludente em nada. Ou seja, os técnicos das categorias de base querem aquelas atletas altas, magras, fortes, coordenadas. Mas no projeto social não é esse o foco. O foco é a inclusão e não a exclusão, né? Exatamente. Então, o foco ele é a construção de um cidadão melhor, a construção da cidadania. E, principalmente, com viés forte no ensino educacional, ou seja, na escola. Então, a gente... Só que é o seguinte, quando você abre 200 vagas, 300 vagas, e abre de forma inclusiva a oportunidade para todo mundo, pode ser que aconteça de uma garota alta, com biotipo bom, que também sirva para a categoria de base, mas apesar de não ser o foco do projeto. Então, a sua colocação é muito pertinente no que diz respeito ao seguinte, pode sim acontecer, apesar de não ser o foco do projeto, que uma menina do projeto social seja aproveitada na categoria de base e chegue até a categoria adulta. Então, esse é o sonho, esse é o mundo perfeito que a gente consegue fazer no projeto social, a transformação de vidas e da cidadania, e consegue também, ao mesmo tempo, podemos até dizer que hoje, como a função de atleta ela é profissional, nós podemos até dizer que estamos dando uma qualificação profissional para uma criança e um adolescente. Sem dúvida. Aproveitar, hoje está chegando ao Vôlei Bauru como um braço exatamente da Associação Vôlei Bauru, nessa parceria com o SESI, e a gente sabe que o SESI foi um dos cursos dos dirigentes do SESI e do próprio Reinaldo Mandarich, no final da temporada, de que esse ano nós teríamos já uma mescla interessante entre as jogadoras consideradas de ponta com as jogadoras da base. Vocês já conversaram sobre isso, principalmente o Campeonato Paulista, que é um campeonato em que as jogadoras de base são mais aproveitadas. Vai ser esse foco, essa mistura realmente das jogadoras da base, elas vão ter um pouco mais de espaço nessa temporada, até pela montagem que a gente está observando da equipe do SESI Vôlei Bauru? Sim. Hoje nós temos praticamente 11 jogadoras adultas e a minha vinda, a gente tem falado isso aos poucos, mas eu já percebo que já acontece isso. É a implantação de uma filosofia de equipe que permita o aproveitamento de jogadoras da base. Então, eu estou montando os projetos para 2021, e agora estamos falando o seguinte, 2020 praticamente perdido, em virtude dessa pandemia, mas para 2021 é a nossa intenção montar as 3 categorias, o Sub-17, o Sub-19 e o Sub-21. E o Sub-21, que esse ano 2020 não tem, exatamente para aproximar ainda mais da categoria adulta. E aí, na categoria adulta, sim, aplicar uma filosofia. E o que vem a ser essa filosofia de aproveitamento das atletas de base? A ideia é que tenhamos somente 12 jogadoras adultas. O Anderson, ele treina com 16 atletas. O grupo do adulto, ele é composto de 16 atletas. Na súmula, pode se inscrever 14. Ora, se você tem somente 12 adultas, obrigatoriamente o técnico tem que inscrever
mais 2 jogadoras da base em súmula. Ou seja, das 14 atletas, 2 serão obrigatoriamente da base. Então, e do grupo que treina junto com o adulto, 4 serão da base. Então, o Anderson tem a oportunidade de fazer um revezamento dessas 4 que treinam com adulto para ver quem vai vestir o uniforme do jogo no próximo, ou no jogo seguinte. Pois bem, com isso, a gente assegura que as nossas atletas da base sejam aproveitadas, tenham experiências ricas e consigam suportar a pressão, que é um jogo de adulto, um jogo de Superliga, um Copa Brasil, enfim. E com isso ser importante o sistema de renovação e revelação de talentos no esporte. E você deixa de encarecer o projeto também, né, Sérgio? Porque... Exatamente. Mas então, você pode ter todo o dinheiro do mundo. O que você faz? Quando você tem uma política de aproveitamento das categorias de base, ao invés de você contratar 16 jogadoras adultas, você qualifica as 12. Então, assim, não vamos contratar 16 adultas, vamos contratar 12 super atletas, melhorando a qualidade desses atletas, quando você tem mais dinheiro. E com isso, sim, quando se tem um orçamento, como é o projeto, que tem um orçamento definido, que não tem todo o dinheiro do mundo, aí sim que você tem que ser muito racional na hora de investir com as atletas. Dessa forma, eu acredito que a gente consiga fazer as duas coisas, deixar um time mais barato e, ao mesmo tempo, permitir a revelação de novos talentos aí para a modalidade. Sem dúvida, você une o útil ao agradável, porque nem sempre você vai ter um orçamento à disposição para fazer um super time, grandes contratações, jogadoras super valorizadas. E a partir do momento que você tem a base, você tem um alicerce para suprir isso aí. E nessa ideia que você está passando, com essa experiência que as meninas mais novas vão ter de treinar e também estar relacionadas para as partidas, vai ser um crescimento muito interessante para elas. Até em cima disso, antes da pandemia, a gente discutia aqui nos programas esportivos, até com o pessoal do Vôlei Bauru, a respeito da CBV incentivar um pouco mais as competições de base. Por exemplo, fazer nas preliminares dos jogos da Superliga, jogos sub-21 ou sub-19, enfim, obrigar com que as equipes tenham no seu elenco jogadoras com essa idade, até para dar exatamente essa rodagem, essa bagagem, que é uma preocupação muito grande, né? A nossa geração do voleibol feminino está envelhecendo e existe a preocupação com a renovação. O que você pensa? Você acha que é viável? É claro que agora, com a pandemia, tudo ficou mais complicado, é uma nova situação, mas você entende que para o futuro é viável se ter também jogos preliminares, inclusive voltados para as categorias de base das equipes, se obrigar aos participantes da Superliga investir na base? Muito bem colocado, Rafael. Eu acho que o caminho é exatamente esse. Na verdade, eu acho que falta uma política vou chamar de renovação, de incremento, seja lá qual o nome for, por parte da CBV. Então, sim, hoje uma equipe ela pode ter somente o time adulto. Quando eu acho que essa política que você está falando, e aí, assim, qual é a melhor? Eu acho que a gente pode até discutir se o fato de fazer uma preliminar de um jogo adulto, uma categoria que não é afim, né? Por exemplo, juvenil e adulto já não dá para fazer. Então tem que ser infanto, tem que ser sub-16, sub-15, enfim. Mas eu acho importante sim, porque as garotas já ficam vivenciando aquela arena de Superliga. É o tapete, são os prismas, toda aquela áurea, aquela atmosfera de Superliga, as garotas começam a vivenciar, e isso é muito, muito importante. Na verdade, a CBV não tem uma política definida
de incremento e fomento das categorias de base, e isso eu acho lamentável, um dos grandes erros na época das vacas gordas, de grandes investidores, de grandes times, faltou um pouco de visão para que ela obrigasse os times a manter alguns times das categorias de base, ter algumas atletas dentre as relacionadas para o jogo da categoria de base, enfim, olhar um pouco mais com carinho para isso. Tiveram, sim, no passado, algumas superligas atrás, aliás, bem para trás, por volta de 12, talvez 15 anos atrás, algumas superligas que obrigavam os times a inscreverem atletas de categoria de base. Mas o problema é que os clubes também davam um jeito de dar uma ludibriada nesse artigo do regulamento, e aí a coisa acabou ficando vazia. E que depois, nos regulamentos posteriores, foi-se, na minha ótica, infelizmente, foi tirado isso do regulamento, essa obrigação. Quando deveria ter sido aperfeiçoada, eles simplesmente falaram, não queremos problema, e retiraram. Mas, quem sabe, agora volta. Vamos torcer para isso, eu acho muito importante, porque é preciso se pensar nessa renovação. Infelizmente, não é só no vôlei, eu faço muito futebol, é a política do imediatismo, né? Vamos montar campeão para subir de divisão e queima-se essa etapa, que é exatamente a formação do jogador ou da jogadora. Mas eu quero também que você fale um pouquinho do adulto, o que você está esperando dessa próxima temporada. Você me corrija se eu estiver equivocado. Você chegou a trabalhar com o Anderson em Brasília, quando ele passou por lá, né? Depois que ele saiu, você assumiu o comando técnico da equipe do Brasília. Como é que é voltar a trabalhar com o Anderson e qual a tua expectativa? Evidentemente, eu não vou queimar a etapa aqui, porque a diretoria e a assessoria vão anunciar as contratações. Muita gente já sabe, a gente mais ou menos tem ideia. Eu não vou perguntar para você quem é que está chegando, mas evidentemente que você já tem uma noção de como vai ser o time. O que é que você espera da equipe e dessa próxima temporada da Superliga? Perfeito. Bom, primeiro trabalhar com o Anderson. Eu fui o primeiro gerente de projeto de time a apostar no Anderson como treinador. Ele era assistente técnico do Minas e eu fiz o convite para ele assumir o cargo em Brasília. E ele fez com muita competência, ele é um técnico muito talentoso. O fato de ter sido um grande jogador também dá uma visão a ele diferenciada. E, para mim, a maior qualidade do Anderson é saber ouvir. Então, quando lá em Brasília eu fiz diversas reuniões com ele e apontei alguns erros e ele sabe ouvir. Então, isso para mim é uma grande qualidade, porque é difícil você encontrar técnicos que tenham essa qualidade. Não é só treinador, então, não, ser humano é difícil. É verdade, é verdade. É difícil quando alguém aponta os seus erros e você encara isso numa boa como uma coisa legal, que algum amigo, eu falo isso sempre, são os verdadeiros amigos que apontam as nossas falhas, porque os inimigos não vão fazer isso, com certeza. Eles querem mais que a gente erre. Mas os amigos não, os amigos eles vão tentar corrigir as nossas falhas. Mas eu acho que, então eu fiquei bastante feliz com a renovação do Anderson e com a possibilidade de trabalhar com ele de novo. Acho que ele tem muito futuro pela frente. E sobre o time, eu posso garantir que nós estamos passando por uma fase terrível do esporte, não só o voleibol, não só o SESI Vôlei Bauru, mas essa pandemia e a consequência dela, que é a diminuição da atividade econômica, está passando, o esporte vai passar por um momento terrível, e eu acredito que nos próximos 2 anos. Qual é o momento? De não ser a prioridade de nenhuma empresa. Então, imagina que a gente monta um projeto, vai bater na porta de uma empresa para pedir patrocínio esportivo, quando a prioridade dessa empresa hoje, primeiro, é salvar o próprio negócio.
É o próprio business dela. Por quê? Porque diminuiu a atividade econômica, ela anuncia prejuízos astronômicos, enfim, ela tem que salvar o negócio dela. E, em segundo lugar, é a saúde dos funcionários e colaboradores dela. Então, assim, o patrocínio de uma equipe esportiva, por mais bacana, por mais social, categoria de base, por mais legal que seja esse projeto, ela não passa a ser prioridade dessas empresas. Por isso, do projeto incentivado, porque a gente está fazendo esse projeto incentivado, onde as empresas vão poder patrocinar os projetos sem pôr a mão no bolso. Então, Rafael, até me coloco à disposição para uma outra oportunidade, a gente explicar isso exatamente como funciona, para que não haja nenhuma dúvida, para quem quiser participar, possa fazer com mais propriedade e segurança. Mas, é a questão de leis de incentivo, né? Exatamente. Trocaria por leis de incentivo. Não, vamos fazer depois, até quando você chegar a Bauru, aí até mais tempo no programa da rádio, a gente pode fazer até um programa especial explicando exatamente como é que as empresas podem aderir, quais são os critérios, as regras. Perfeito, eu acho que isso é muito interessante e é o caminho do esporte. Eu acho que não tem outro caminho. Até em cima disso, uma curiosidade. Eu entendo que vai ser uma tendência natural. Houve um inflacionamento muito grande na questão de salário de jogadores, de treinadores, enfim, dos envolvidos no esporte de alto rendimento. Isso não foi só no voleibol, foram em outras modalidades. O futebol aqui no Brasil é a grande prova disso. Mas, enfim, até por isso que você está falando, eu acredito que vai haver um choque de realidade, até pela questão de não ser mais a maior prioridade das empresas o patrocínio esportivo, nós vamos ter uma diminuição nisso. Isso já está sendo sentido agora nessas renovações, já nessa temporada que vem aí, 2020, 2021, ou você entende que isso vai ser reflexo daqui a 1, 2 anos? As duas coisas. Já está sendo sentido nesta temporada e ela vai se estender para os próximos 1, 2 anos. Então, sim, o próprio jogadoras... existem duas formas de você fazer esse tipo de... não vou chamar de economia, mas redução de investimento do time. Uma delas é você tem uma jogadora que você paga 100 mil por temporada, você contrata outra jogadora de mesmo nível técnico por 80. Então você vai enxugando um pouco o teu investimento orçamentário. E isso foi feito esse ano no time do SESI Vôlei Bauru. Por conta, o SESI é uma entidade da indústria, sofreu vários cortes, até a nível federal, isso não é segredo para ninguém, e com isso repassou esse corte para o patrocínio. Então, o Reinaldo, que fez a grande engenharia financeira do projeto, realmente, se o time existe hoje é por conta dele, ele é muito habilidoso nessa parte, conduz com muita maestria todo esse desenvolvimento, de modo que eu posso garantir para o torcedor do time que o time vai continuar muito competitivo. A exemplo da temporada anterior, tão competitivo ou até mais competitivo que o time da última temporada. Então, isso é muito importante frisar, que a gente sim vai ter um time competitivo e que grande mérito disso é por conta dessa habilidade essa do Reinaldo. Engenharia, né? Tem isso. Eu imagino o trabalho que deu para manter uma equipe competitiva com um orçamento muito mais reduzido, e isso não é privilégio de Bauru. Todo mundo... Não, todo mundo. Você vê, todo mundo a gente vai ter que se reinventar. Talvez um ou outro, por questão política, porque esse ano é um ano eleitoral, aí existem interesses, mas é aquela situação, é algo que é passageiro, porque depois que passar também esse período,
esse mesmo setor não vai ter o mesmo interesse. E a gente coloca isso muito para o torcedor, porque às vezes o torcedor ele vai só na emoção, ele não pensa muito na razão de como é fazer essa engenharia financeira, porque não adianta você montar um super time, falar que vai fazer acontecer e depois você não conseguir operacionalizar, não conseguir pagar jogadora, pagar treinador. E esse é o problema do vôlei. Sim. Isso, o vôlei masculino e algumas equipes do feminino estão atravessando esse problema. Montam projetos e aí no meio da temporada a gente recebe informação de salário atrasado, de problema estrutural disso, daquilo. E aí é complicado fazer esporte desse jeito, né, Sérgio? Sim, com certeza. E a gente tem notícias aí de vários times com dificuldades financeiras, vários times chamando os atletas para renegociar o valor combinado, porque a montagem do time normalmente começa a acontecer já na fase final da Superliga, que foi em março. E alguns times saíram na frente e renovaram com seus atletas. Aí vem a pandemia, paralisa a Superliga, aí as empresas freiam os investimentos, avisam que não vão honrar com aquilo que já tinha sido combinado, obrigando os times a opa, peraí, se eu não tenho o mesmo orçamento, eu tenho que dar o passo conforme a minha perna. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Então, diante dessa responsabilidade financeira, fica eminente chamar os atletas e renegociar. Então, o Bernardo fez isso, a gente tem noção, lá no Consesc, a gente tem informação de que outras equipes também fizeram o mesmo procedimento. Concordo com você que as empresas, os times que tenham um viés aí público, onde a prefeitura tem uma importância grande, eles podem ter um investimento em virtude de ano eleitoral. No entanto, essa pandemia ela atinge também o privado e o público, porque tanto prefeituras quanto governos, quanto no âmbito federal, o gasto com o departamento, Secretaria da Saúde, é gigantesco. Então, vários projetos estão sendo contingenciados em detrimento da área da saúde. Então, realmente fica difícil que um prefeito, por exemplo, banque um time de vôlei com a saúde, morrendo gente, com espaço em UTI, de hospital público, sendo muito estando defasado. Então, eu acho que essa pandemia ela veio para vários setores, não só o esporte, serão prejudicados para angariar recursos para a área da saúde. E isso no âmbito público e privado. Com certeza. Sérgio, eu quero imensamente agradecer a sua atenção. Eu sei que você está aí já planejando, inclusive, a sua mudança aqui para Bauru. Seja bem-vindo. Obrigado. Legal, muito legal vê-lo agora defendendo as cores do SESI Vôlei Bauru. Nós que já acompanhamos você como treinador em muitas partidas como adversário, já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo quando você era técnico do Pinheiros, anteriormente do Brasília. Enfim, seja bem-vindo, boa sorte e que realmente a gente possa ter aí um trabalho bacana com o time principal, que é o espelho de todo o projeto, mas não é só isso, né? O projeto envolve categoria de base, envolve um trabalho social que você colocou no começo da entrevista, que é a inclusão de jovens, de crianças, tendo a equipe principal como espelho, as jogadoras como ídolas. Então, é muito bacana tê-lo aqui no projeto. Seja bem-vindo. Muito obrigado e reforço que é realmente um privilégio. Para mim é um sonho de todo gestor esportivo poder coordenar de perto um projeto com tamanho e envergadura. E ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é desafiador. E eu gosto muito desse desafio. Então, meu objetivo em Bauru, no projeto, é que realmente transformar
qualificar ainda mais um projeto que já é vitorioso, que já é muito bom. Bacana. Conversamos com o professor Sérgio Negrão. Você que nos acompanha pelo Jornada Esportiva, se inscreva no canal do YouTube do Jornada Esportiva. Vai lá, é bem simples, bem tranquilo. É só você se inscrever e depois compartilhe com os amigos também. É papo nesse nível aí, com o Sérgio Negrão e com outras pessoas do esporte. A gente realmente está com uma programação alternativa aí no YouTube do Jornada Esportiva Bauru e, evidentemente, também ao longo da programação do 87 FM, falando de voleibol, de basquetebol, de futebol profissional, futebol amador, enfim, o esporte bauruense passado a limpo para todos vocês. Um grande abraço e na próxima semana nós voltamos com mais um Por Dentro do Esporte entrevista, sempre com a personalidade do esporte brasileiro e bauruense. Grande abraço e até lá!